parte, vimos como montar, quais são os cuidados e quais os períodos comparáveis de uma DRE. Nessa segunda, vamos começar por compreender as visões que temos ao avaliar diferentes períodos. Cada período de comparação te dá parâmetro para um tipo de decisão. Comparando mês a mês, identificamos rapidamente variações não explicadas e agimos sobre elas reduzindo gastos ou mesmo identificando razões pelas quais as vendas não atingiram performance e com isso podemos implantar ações promocionais, por exemplo. Comparando trimestralmente, temos uma visão do período sem se importar com meses interinos, somente com o acumulado. Assim, se o resultado foi mal no primeiro mês, mas recuperou-se nos demais, pouco importa, o que importa é o acumulado. Da mesma forma, se o resultado foi muito bom no primeiro mês, mas os demais não conseguiu manter e a meta não foi batida, o que importa é o acumulado também. Já na comparação anual, podemos saber de forma mais ampla se as metas anuais foram cumpridas ou não. E, de novo, não nos importamos aqui se teve meses de alta ou de baixa performance. O que importa é o total do ano e a meta que foi consolidada. Eu gosto de pensar no uso das análises da seguinte forma para simplificar. Mensal, controle e correção de curso. Trimestral, avaliação de direcionamento e tendências. Anual, estratégico e definição de metas. Agora vamos voltar ao exemplo que nós usamos lá atrás e ver como se utiliza a ferramenta de análise horizontal. Então, de novo, nós temos a primeira coluna com a descrição dos itens, a segunda com o período anterior, a terceira com o período atual e a última que é a variação horizontal. E o que eu faço com isso? Simples, a pergunta por quê? Por que essas linhas estão variando positivo ou negativamente? No nosso exemplo, todas elas variam negativamente. E aqui as explicações podem ser, por exemplo, existe sazonalidade? De janeiro para fevereiro eu sei que existe. Então faz sentido, no meu negócio, essa queda de faturamento de janeiro para fevereiro? Tenho que entender que tipo de negócio é. Segundo, a margem bruta é sazonal? Ou seja, eu tenho um produto que aumenta o preço no verão, reduz no inverno? Lembrando que o custo sempre permanece o mesmo, e com isso eu ganho margem ou perco margem. O que foi que aconteceu nesse caso? Na parte de despesas, eu posso perguntar, por exemplo, houve mais ou menos comissões por conta dessa queda de faturamento? Nas administrativas, teve redução de equipe? Houve erro de contabilização? Houve despesas que são one-time, aquelas despesas extemporâneas, como eu falei que devem ser identificadas no primeiro caso? E em resultado financeiro? Teve mais venda com cartão de crédito? Teve pagamento final de empréstimo? Tem alteração do tipo de empréstimo? Contratação de empréstimo? Tudo isso pode variar o resultado para cima ou para baixo. O resultado financeiro é alterado pela quantidade de despesas ou receitas financeiras, lembram-se? Uma dica: o acompanhamento mensal é importante para a identificação de existência de sazonalidade no seu negócio e como essa sazonalidade se comporta. Especialmente interessante durante a montagem de planos de negócio inicial, pois permite que você escolha, inclusive, o momento de abertura mais favorável e estimar a necessidade de capital de giro. Sugestão: se você é candidato a franqueado, sempre peça a abertura do plano de negócios em formato mensal, com período inicial sempre na base atual, ou seja, como se você fosse abrir o negócio a partir do mês que vem e o que acontece nos meses seguintes. Aí você consegue entender o que acontece com a sazonalidade e se existe sazonalidade nesse tipo de negócio ou não. A seguir, eu vou mostrar para vocês um exemplo disso dentro de uma curva de sazonalidade. E aí vocês vão entender o racional por trás da escolha do período de abertura. Nesse gráfico, então, eu tenho uma primeira curva de sazonalidade que representa a sazonalidade de eletrônicos. Isso é uma curva real, apesar dos valores não serem reais. Então vocês podem ver que janeiro eu começo num número abaixo de dezembro, que é o final do ano, 1.000 para 1.600. Fevereiro eu tenho uma queda acentuada, que permanece em março, abril, e depois eu tenho uma subida muito forte em maio. Por conta do quê? Fevereiro, carnaval e número menor de dias do ano e todo mundo está viajando de férias.
Março, eu continuo nesse retorno. Retorno do carnaval, tem uma movimentação um pouco mais lenta. Abril, eu não tenho muito interesse no varejo. O varejo ele fica mais ou menos parado. E em maio tem Dia das Mães. É a data que o varejo mais espera para o Natal. Então tem uma explosão de vendas. Junho, eu volto a ter queda. Junho, julho, agosto, vai tendo uma queda acentuada. Não chega aquela queda de fevereiro, mas eu tenho uma redução drástica na minha venda dentro do varejo. Depois, setembro, eu tenho uma subida baixa. Outubro, um aumento um pouco mais significativo. Novembro, mais significativo. E dezembro, vem a explosão de Natal. Essa é uma curva real. Se eu fizer a comparação dessa curva com, por exemplo, a curva de uma empresa que vende sorvete, de uma sorveteria, eu vou ter um pouco diferente. Janeiro e fevereiro está em alta. Mesmo sendo férias, mesmo o varejo tendo queda, o pessoal faz um consumo de sorvete muito alto durante fevereiro também. Carnaval, aquele calorão, é sorvete. Março, abril, maio, eu tenho queda. Veja que não afeta o mercado de sorvetes o Dia das Mães. Ele não é afetado, ele permanece baixo. Junho, julho, agosto e setembro permanecem ainda baixo por conta do quê? Principalmente por conta do inverno. O consumo é bem menor. Outubro eu tenho uma subida discreta. Novembro cresce enormemente e dezembro ele explode voltando aos níveis de janeiro, onde permanece janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. Isso por conta principalmente do verão. Se eu for abrir o negócio, primeiro que eu posso escolher entre a abertura de um negócio ou outro baseado nessa curva, no período que eu tenho. Claro que eu tenho que entender o faturamento desses dois tipos de negócio. Mas se eu fosse escolher, por exemplo, as datas de abertura de uma empresa no segmento de eletrônico, a primeira data que eu poderia escolher seria entre meados de março e começo de abril, quando eu teria um período de 30 a 40 dias até o Dia das Mães para treinar a minha equipe, para preparar o meu estoque, preparar a minha loja, de forma que aconteceria o quê? Quando chegar em maio, eu estou pronto para vender e aproveitar o pico máximo de vendas. Com isso, eu evito ter uma equipe parada durante um bom tempo, com custos fixos como aluguel, condomínio, tudo nesse período, sem ter uma receita para fazer a contrapartida razoável. O segundo período vai acontecer quando? Dê uma olhadinha ali, entre agosto e setembro, para que eu pegue já o pico se elevando mais ou menos em outubro. Antes disso, o que vai acontecer? De novo, equipe parada, condomínio, aluguel e outros gastos fixos que vão ficar encostados enquanto eu não tenho faturamento. E aí sim, outubro, novembro e dezembro, com o crescimento, minha equipe está preparada para acomodar facilmente esse crescimento e eu vendo e eu tenho o recurso em caixa. Se eu estiver falando do sorvete, eu já recomendaria um formato um pouco diferente. Vou abrir em janeiro? Eu vou pegar só fevereiro, mas eu corro o risco do quê? A minha equipe não está pronta para atender. Se eu abrir em março, abril, maio, olha como a curva está para baixo. Então vou ter, novamente, a situação de custos fixos altos com uma receita baixa. Isso vai perdurar até mais ou menos quando? Até mais ou menos setembro. Então, eu, no meu caso, escolheria abrir a empresa novamente quando? Meados de setembro, começo de outubro. Quando eu preparo a minha equipe para pegar o pico máximo de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E não gasto tanto com o meu custo fixo. Essa análise é importante mesmo que você tenha dinheiro em caixa, porque você evita um gasto com o seu capital de giro, diminui o seu capital de giro e deixa ele aplicando de forma mais eficaz. Com isso, concluímos o tópico análise horizontal da DRE. Na semana que vem, vamos falar um pouco mais sobre margem bruta e margem líquida. Você vai aprender como calcular e utilizar. Gostou? Então curta, assine e compartilhe nosso canal. Se ficaram dúvidas, deixe sua pergunta abaixo. Teremos prazer em responder. Tem sugestões? Envie para contato@thecreativityteam.com.br. Até semana que vem.